Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Priscila, especialista em família e sucessões, e marquei esse encontro com vocês para abordarmos algumas questões controvertidas da sucessão legítima, né? Tão polêmico o artigo 1829 do Código Civil e seus incisos, e hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Tentar entender qual foi o pensamento, o objetivo do legislador quando quis criar essa ordem sucessória do Código de 2002. Vamos lá? Primeiro, a gente tem que trazer à memória aqueles conceitos de direito de família em relação à relação de parentesco, não é? Então, eu coloquei um quadro aqui só para relembrar, né, que a relação de parentesco lá do 1593 fala que eu posso ter uma relação por consanguinidade ou afinidade. Consanguinidade nós temos tanto na linha reta quanto na linha colateral. A linha reta são os ascendentes e os descendentes, os meus pais, os meus avós, né? E descendentes, filhos, netos, bisnetos. Uma coisa importante que a gente tem que deixar bem claro para entendermos o direito sucessório é que na linha reta não há limitação. Então, a limitação é natural porque chega um dado momento, numa determinada idade, né, que a pessoa falece. Mas não há no código uma limitação, diferente da linha colateral, ou que chamamos de linha transversal, que nesta, sim, nós temos uma limitação até o 4º grau, que é o nosso típico primo. Primo, ele possui uma relação de parentesco por consanguinidade na linha colateral de 4º grau. O filho do primo, ele não tem nenhum parentesco, né? Então, isso significa que numa eventual morte, o filho do primo não herda, não é? Porque na linha colateral nós temos a limitação. Por afinidade, é aquela relação de parentesco gerada pelo casamento, e ela importa mais para impedimentos matrimoniais. Por que eu fiz questão de incluir essa relação de parentesco nos nossos slides de direito sucessório? Porque, na verdade, o direito sucessório exige do operador do direito dois conceitos importantes. Primeiro, a relação de parentesco, e segundo, o regime de bens. Regime de bens no direito sucessório? Como assim? Tudo porque a maior inovação que nós tivemos no Código Civil de 2002 foi justamente estabelecer a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes e estabelecer em que forma ela vai concorrer. E aí, sim, vai determinar o regime de bens, irá determinar como será essa concorrência. Ora, se eu não tenho as regras do regime de bens na ponta da língua, eu acabo me complicando no direito sucessório. Então, vamos caminhar. Alguns conceitos importantes em relação ao direito sucessório. O direito das sucessões é essa substituição do sujeito da relação jurídica em razão da morte do titular. Ou seja, essa substituição da titularidade de um bem, principalmente bem imóvel, né? Ela só se dá através da compra e venda, doação ou no direito sucessório, né? Com evento morte. Então, esse direito sucessório é essa substituição. Por que também é muito importante esse conceito? Porque muitos clientes procuram os advogados no escritório e comentam assim, eu não preciso da entrada no inventário agora, eu posso deixar para lá. Não, por quê? O imóvel, né, que o pai do seu cliente deixou com evento morte só vai passar para o nome do seu cliente com a abertura do processo de inventário. Então, isso é importante passar, até porque o cliente acha que por ele não ter condições de pagar o imposto de transmissão, ele pode postergar isso. Não, porque vai chegar um dado momento que ele não só vai pagar esse imposto, mas como vai pagar a multa pela abertura do inventário fora do prazo. Então, o conteúdo do direito sucessório, ele começa no Código Civil com regras em relação à sucessão em geral, e aí fala da abertura da sucessão, qual a regra cabível, a sucessão legítima, que é aquela realmente que nós vamos trabalhar hoje, do 1829, a sucessão testamentária, que é aquela que se dá através do testamento,
que eu sempre falo para os meus alunos, que na verdade deveria ser uma regra do direito, não é? Se eu sou titular do meu patrimônio, é claro que o correto, o plausível, seria eu mesma decidir com quem ficará o meu patrimônio, com quem eu vou deixar esse patrimônio, não é? Então, não é plausível eu deixar para o legislador, no artigo 1829, estabelecer essa partilha. Então, veja, muitos clientes às vezes comentam, alunos comentam, mas a sucessão legítima é injusta. Ela não é nem justa nem injusta, não é? O legislador estabeleceu uma regra geral. Né? Vamos dar um exemplo, o colateral mais próximo é o irmão. O irmão só vai herdar a herança do outro irmão na última classe. Né? E percebam que existem famílias que irmãos são mais próximos até do que a relação pai e filho, do que a relação marido e mulher. Não é? Então, esse irmão, para herdar, ele tem que herdar através de testamento. Então, justo ou injusto, não importa. O legislador, quando fez a regra do 1829, ele fez uma regra geral. E se você quiser sair da regra geral, você tem que buscar a sucessão testamentária, ou seja, estabelecer no seu testamento como ficará a herança. E a última parte do conteúdo do direito sucessório é inventário e partilha, que aí são regras processuais em relação a esse procedimento. Outro ponto importante que eu quero abordar antes de tratarmos da sucessão legítima, do 1829, é o momento da abertura da sucessão. E aí, a gente tem que prestar atenção que lá no 1784, eu não farei a leitura dos artigos aqui, tá? Só farei a menção. Ele fala do Detroit de Sazine, ou princípio da Sazine. É uma regra de origem francesa que pode ser traduzida juridicamente como uma transmissão automática. Ora, o 1784 consagra esse princípio dizendo que o momento de abertura da sucessão é a morte. Está lá, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Isso significa dizer que, com o evento morte, automaticamente, imediatamente, a propriedade passa. Peraí, Priscila, não entendi. Você acabou de falar que o conceito do direito sucessório é essa substituição, e essa substituição tem que se dar com o processo de inventário, e o princípio da Sazine? Não. Vejam que pelo princípio da Sazine, se meu avô falece 11 horas, ele passa todo o patrimônio para o meu pai falece às 11h10, ele passa o patrimônio todo para mim, e eu respeito esse momento morte. Eu falo que esse evento morte é como se eu passasse o bastão. Então, o bastão do meu avô passa para o meu pai, que passa para a professora Priscila, que passa para os filhos. Esse princípio da Sazine, ele, na verdade, ele é valorizado, criado, justamente porque antigamente a pessoa falecia, não tinha nenhum herdeiro morando no imóvel, as pessoas invadiam, né? Não tem ninguém aqui, até que alguém faça o requerimento da propriedade da herança desse patrimônio, eu vou invadir. Não, pelo princípio da Sazine, essa transmissão acontece no evento morte. Mas percebam, eu só concretizo essa transmissão, tá? Através do processo de inventário. Então, pelo princípio da Sazine, essa transmissão é automática. Mas para operacionar, tornar concreto realmente essa transmissão, só pelo processo de inventário. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês uma classificação das sucessões para a gente também entender alguns institutos. Quanto à origem, a sucessão pode ser legítima, aquela do 1829, que eu vou trabalhar hoje com vocês. Ela pode ser a testamentária, quando eu tenho um testamento. Segundo o objeto, ela pode ser singular ou universal. Singular, quando eu tenho uma coisa certa e determinada. Não é? Eu deixo o meu celular para fulano, então eu deixei um bem singular, não é? Universal, quando eu sou um herdeiro, né, e tenho uma fração da herança. Quanto à forma de suceder, que é extremamente importante, eu também tenho. Eu posso herdar por direito próprio, quando o próprio herdeiro é chamado a suceder, e essa é uma regra, não é? Meu pai falece, eu sou a sua descendente,
eu sou chamada a herdar. E eu também tenho uma forma de herdar que é por direito de representação. Quando eu fujo essa regra do direito próprio, e aí um herdeiro representa o outro como se vivo fosse. Então, vamos supor que meu pai falece e meu irmão é pré-morto. A filha do meu irmão herda por direito de representação. No gráfico, nós vamos entender um pouquinho. E nesse modo de suceder, eu também tenho a forma de partilhar. Ou eu partilho por cabeça, todos os herdeiros se encontram no mesmo grau, ou eu vou partilhar por estirpe, quando os herdeiros de grau inferior sucedem em concorrência com grau superior. Vejam que quando a sucessão se dá por direito próprio, todos os herdeiros são chamados a suceder, a partilha por cabeça. Mas quando ocorre o direito de representação, né, como eu falei, a minha sobrinha representa o meu irmão na sucessão do meu pai, acontece o quê? A estirpe, grau inferior, concorrendo com grau superior. E aí, com o evento estirpe, eu tenho o direito de representação. No gráfico, nós vamos entender um pouquinho. Então, vamos ao 1829, o tão polêmico 1829. O 1829, ele fala o seguinte: a sucessão legítima defere-se na seguinte forma. Então, aí eu começo com a primeira regra, aos descendentes. Quem são os descendentes? O aluno normalmente faz uma vinculação descendente a filho, mas vejam o que eu falei para vocês, que descendente, na relação de parentesco por linha reta, não existe limitação. Então, quando o legislador fala, né, de descendentes, ele está querendo dizer o quê? Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Não existe a limitação aí, não é? A limitação é natural porque chega um dado momento que a pessoa falece por conta da idade. Então, primeira classe, os descendentes, não é? Havendo descendentes, as demais classes ficam excluídas, porque nós temos uma regra, um dogma no direito sucessório. Os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação, que a gente vai falar aqui, né? As demais classes ficam excluídas da sucessão, salvo hipótese de concorrência com o cônjuge sobrevivente ou companheiro. Uma observação que eu tenho que fazer aqui, um parêntese. Toda vez que eu mencionar, ou melhor, o legislador mencionar no código cônjuge, coloque na sua mente cônjuge barra companheiro. Por quê? Porque a sucessão do 1790, o legislador fez o seguinte: no Código Civil, ele colocou a sucessão da esposa do cônjuge sobrevivente no 1829, e antes da sucessão legítima, meio solto nas regras gerais de direito sucessório, ele colocou lá a sucessão da companheira. Ele estabeleceu regras diferenciadas em relação à companheira e à esposa. E aí nós tivemos um julgado, o STF declarou inconstitucional o artigo 1790, com o efeito cascata dessa decisão, dessa declaração de inconstitucionalidade. Todo artigo que mencionar cônjuge pode colocar barra companheiro. E todo artigo que mencionava um tratamento diferenciado ao companheiro, ele foi todo declarado inconstitucional. Então, nos slides eu vou estar mencionando isso, cônjuge sobrevivente ou companheiro, para trazer essa memória a vocês dessa inconstitucionalidade do 1790. O código não vai mencionar isso, mas depois do julgamento, vocês farão essa menção automática. Não há diferença mais no modo de herdar se você era casada ou se você vivia uma união estável. O que vai determinar a diferença é o regime de bens que eu falei no início da nossa aula. Então, vamos lá. Salvo, então, hipótese de concorrência, e numa mesma classe, a preferência se estabelece por graus. Aquilo que eu falei para vocês, o dogma. O mais próximo exclui o mais afastado, o mais remoto, né? Então, 1835, ele vai estabelecer uma regra. Na linha descendentes, os filhos sucedem por cabeça, porque estão todos na mesma classe, não é? E os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, como se achem ou não no mesmo grau. Lembra que eu falei com vocês? O direito de representação gera a estirpe.
Então, vamos entender isso, não é? Eu coloquei aqui para vocês, o Instituto do Direito de Representação ocorre, né, em determinadas situações, quando houver indignidade, deserdação ou pré-morte, tá? Lembrando, e aí é uma atenção, 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 os descendentes do renunciante não terão direito de representação. Priscila, por quê? Porque renúncia não é uma sanção, é uma opção. Vejam que a declaração de indignidade, a declaração de deserdação são sanções. E já sabemos que a sanção ela não pode ir além da pessoa. Então, os filhos do indigno herdam, porque eles não têm culpa da indignidade do pai. E a pré-morte também vai gerar esse direito de representação. Mas a renúncia não. A renúncia, o indivíduo é chamado a suceder, a herdar o patrimônio, e por opção ele decide que não quer. Então, a renúncia não gera direito de representação. Nós vamos entender isso nos gráficos. Vamos ao primeiro esquema. Tá lá. Sucessão dos descendentes. O autor da herança vai ser sempre representado pela letra A, tá? Para a gente identificar. Então, A falece deixando filho 1, filho 2 e filho 3, né? Então, todos os 3 filhos percebam que estão na mesma classe, no mesmo grau. São o quê? Possuem uma relação de parentesco por consanguinidade na linha descendente de primeiro grau. Então, tá lá. F1, F2, F3 sucedem por direito próprio. A forma de se tratar todos, né, de uma forma igual, a partilha é por cabeça. Conta-se o número de pessoas e divide-se o patrimônio de forma igual entre eles. Ou seja, cada um vai receber 1/3. Essa é a forma mais simples. 3 filhos, 1/3 para cada um. Vamos complicar um pouquinho? Coloquei aqui um desenho, né, para ilustrar. Segundo esquema. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com alguns institutos que falamos aqui, não é? A autor da herança, ele deixa filho 1, filho 2 e filho 3, mas os 3 filhos não vão herdar, por quê? Ou já faleceram, quando a gente fala de pré-morte, significa que ele faleceu antes do autor da herança, ou ele é pré-morto, ou ele é indigno, ou ele é deserdado. Lembrando que nessa classificação aqui, eu não coloquei que ele é renunciante, porque renunciante não gera direito de representação. Então, eu tenho 3 filhos, ambos na mesma situação, pré-morte, indigno ou deserdado. Vejam que filho 1 tem 2 filhos, o filho 2 apenas 1 filho, e o filho 3, 2 filhos, não é? Então, eu tenho o autor da herança, na verdade, deixou 5 netos. Aqui, eu continuo dividindo toda a herança por direito próprio e por cabeça. Por quê? Porque eu estou chamando os netos que são descendentes de segundo grau. Vejam que neto continua sendo descendente, porque a leitura que o aluno faz é o quê? Mas descendentes são filhos. Não, descendentes são descendentes. Filhos, netos, bisnetos. Então, eu tenho 5 netos, vou dividir o quê? 1/5 para cada um. Terceiro esquema, que aí vai mudar um pouquinho, não é? A autor da herança, F1 vivo, F2 vivo e F3, que é o filho 3, pré-morto, indigno ou deserdado. Porque sempre vou colocar essas 3 observações, porque nos 3 casos eu terei sempre o mesmo efeito, tá? Só não terei o efeito se ele for renunciante. Aqui a coisa muda um pouquinho. Por quê? Só F3 é pré-morto, indigno ou deserdado. Vejam, F1 está aqui para herdar, F2 também. Então, aqui eu não tenho divisão entre os netos. Eu coloquei aqui para vocês, ó, F1 e F2 sucederão por direito próprio. Por quê? Porque eles são os descendentes de primeiro grau. Os mais próximos exclui os mais remotos, salvo direito de representação. Aqui é um típico caso em que neto 4, neto 5 vão representar o pai, que é o F3, como se vivo fosse. Então, como que eu vou fazer a contagem aqui? Percebam, se F3 fosse vivo, ele não receberia 1/3 da herança? Então,
N4 e N5, que é o neto 4 e o neto 5, também receberão 1/3 da herança. Por direito próprio? Não, por direito de representação, porque aqui eu tenho a chamada estirpe. O que é estirpe? Grau inferior disputando com grau superior. Descendente de segundo grau, que são os netos, disputando a herança com descendentes de primeiro grau, que são os filhos. Então, eu coloquei aqui para vocês, só um instantinho. F1 e F2 sucederão por direito próprio. Já neto 4 e neto 5 receberão por direito de representação. Por quê? Porque a partilha será diferenciada. Será por cabeça em relação a F1 e F2 e por estirpe em relação a neto 4 e neto 5. A estirpe formada pelos dois netos, né, essa estirpe receberá o equivalente ao que F3 receberia se vivo fosse, ou seja, 1/3 da herança. Diferente seria, vamos voltar lá ao gráfico, se F3 fosse renunciante. Vejam, se F3 renunciasse à herança, filho, ou melhor, neto 4 e neto 5, nada receberiam, porque a renúncia não gera direito de representação, tá? Isso tem que ficar bem claro. Coloquei aqui para vocês o gráfico, então, não é? Autor da herança, F1 vivo, F2 vivo, F3 renuncia à herança. Então, eu vou o quê? Se F3 renuncia, ele é considerado como se nunca tivesse existido. A renúncia é uma opção, um ato de liberalidade. Por isso que o legislador determina que a parte do renunciante acresça aos demais. Logo, a parte de F3 ficará para F1 e metade para F2. Ou seja, na verdade, a herança será dividida em duas partes, para F1 e F2. Filhos do renunciante não têm direito porque a renúncia não gera direito de representação. Vamos caminhar mais um pouco. Concorrência do cônjuge com descendente. Essa é a grande polêmica, porque quando o legislador quis mudar a sucessão legítima, na verdade, ele quis contemplar o cônjuge sobrevivente diante de um efeito, a gente não vai trabalhar aqui todo esse efeito histórico, não é? Mas é importante sabermos que essa modificação legislativa foi por conta, historicamente, não é? Após a entrada do divórcio na legislação, a possibilidade do desquite e posteriormente o divórcio, foi muito comum, não é? Um evento social, movimento social, desculpa, do indivíduo se casar, chegar num determinado momento, né? Até comentamos, fazemos um paralelo com a psicologia, quando os filhos se casam, muitos sofrem com a síndrome do ninho vazio, se divorciam e partem para um novo relacionamento. Nesse novo relacionamento, não é? E nesse novo relacionamento que a pessoa vai ficar até a velhice, não é? Essa nova esposa, esse novo marido, não é? Não era contemplado na sucessão, não é? Tinha o direito real de habitação, mas não tinha essa segurança jurídica. Então, o legislador quis fazer o quê? Vamos tirar, não melhor, vamos permanecer com o cônjuge sobrevivente na terceira classe e vamos pincelar essa concorrência. Então, quando o legislador quis fazer isso, confesso, não é uma opinião minha, mas de boa parte da doutrina, o fez numa redação muito equivocada, né? O 1829-1 ficou com uma redação esquisita, e aí o operador do direito tem que ter um bom conhecimento de regime de bens para entender a essência do legislador quando ele estabeleceu essa concorrência. Então, vamos lá. A regra é a concorrência. Por quê? Porque o legislador, no 1829-1, ele estabelece as exceções. Em que caso o cônjuge, e quando eu falo cônjuge, lembrando, barra companheiro, em que caso ele não concorrerá. Então, se ele estabelece as exceções, a regra é que ele vai sempre concorrer. Então, ele, quando não concorrerá, se estiver separado do falecido, e aí lembrar que a emenda constitucional 66 de 2010 já permite o divórcio direto, então não preciso passar pela separação.
2, se o regime entre os cônjuges era o da comunhão universal de bens, vamos parar aqui, ora, se o indivíduo, e é importante entendermos isso e ter lá o conceito de regime da comunhão universal. O que estabelece o regime da comunhão universal? O compartilhamento, a divisão de todo o patrimônio, ou seja, na comunhão universal, os bens adquiridos antes do casamento e na constância do casamento, ou por herança ou por doação, se comunicam. Ou seja, me casei em 2000, em 2010 me divorciei. Todo o patrimônio que meu marido adquiriu antes do casamento, eu vou ter direito à meação. Por quê? No regime da comunhão universal, tudo se comunica. Então, se eu já tenho uma meação de tudo, por que eu vou ter a preocupação em estabelecer uma sucessão em concorrência? Então, regra é que o cônjuge sempre vai concorrer. Ele não vai concorrer quando ele for casado pelo regime da comunhão universal. Por quê? Porque ele já é meio de tudo. Segundo caso, ele não vai concorrer se o falecido não deixa bens particulares. Aí a gente tem que abrir um enorme parêntese, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu deixei algum gráfico. Não, vamos entender isso. Na verdade, o regime da comunhão parcial de bens, por isso que eu tenho que entender relação de parentesco, regime de bens, para entender o direito sucessório, o regime da comunhão parcial de bens, ele estabelece o quê? Se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento. Ora, o que foi adquirido antes do casamento, anteriormente ao casamento, não se comunicam. E aí o legislador usa uma nomenclatura que é chamada o quê? Bens particulares. Então, são bens particulares, os bens adquiridos antes do casamento. E aí, eu adquiri antes, não, com eventual divórcio, eu não tenho direito à meação. O meu marido não tem direito, meu ex-marido não tem direito a essa meação. Essa blindagem, essa nomenclatura de bem particular, não é só um adjetivo de um bem adquirido antes do casamento. Também são considerados bens particulares aqueles que fogem à regra, que são adquiridos na constância do casamento, mas não são adquiridos de forma onerosa. Como assim, Priscila? Ora, durante o casamento eu posso receber uma doação dos meus pais. Doação é uma aquisição de patrimônio de forma onerosa? Não, gratuita. Então, ainda que eu receba essa doação na constância do casamento, lembre-se, pelo regime da comunhão parcial, essa doação não se comunica. Um outro exemplo, recebo herança. Meu pai falece, na constância do casamento, toda a herança que eu recebo, a recebo de forma onerosa? Não, então ela não se comunica. Esse conceito que eu tenho de bem particular, ele tem que estar muito bem sedimentado para que eu possa entender essa regra 1829. Porque, vejam, bens particulares são bens adquiridos antes do casamento, ou durante o casamento por herança ou doação, ou os subrogados em seu lugar. Aí complica um pouquinho. O que seria subrogação, Priscila? Substituição. Então, eu posso ter um bem particular que eu adquiri antes do casamento, um apartamento, e durante o casamento, eu vendo aquele bem particular e com o mesmo valor eu compro uma casa. Ora, a casa eu comprei de forma onerosa na constância do casamento? Sim. Então, via de regra, se comunicaria. Porém, ela foi o quê? Em subrogação a um bem particular. Então, ela leva essa blindagem, essa incomunicabilidade desse bem particular. Então, toda vez que eu falar de um bem particular aqui no direito sucessório, você fará remissão a um bem adquirido antes do casamento, ou durante o casamento por herança ou doação, ou os substituídos em seu lugar. Posso vender um bem que eu adquiri antes, posso vender um bem em doação, posso vender um que eu recebi em herança. Se foi substituição, permanece essa blindagem, essa incomunicabilidade. Bom, entendi os conceitos, agora eu vou voltar para essa regra que afasta a concorrência. Ora,
Na concorrência do 1829, o legislador quis dizer o seguinte: no regime legal hoje, é o regime da comunhão parcial de bens, que é aquela que, se eu nada dispuser na hora do casamento, vai ser o regime legal aplicável, eu serei meeira de todos os bens adquiridos na constância. Então, desse patrimônio que eu sou meeira, eu não serei herdeira, porque eu já sou meeira. Mas dos bens particulares, eu não sou meeira. Então, eu seria herdeira em concorrência com os descendentes. Por isso que, se não houver bem particular no regime da comunhão parcial de bens, não há que se falar em concorrência do cônjuge, porque não tem o que herdar. Então, desnecessário essa menção do legislador, porque realmente ficou truncado. E o quarto caso é se o regime entre os cônjuges era o da separação total de bens obrigatória e não convencional. Vejam, né, nós tivemos aí posicionamento divergente no STJ, uma mudança de pensamento, inclusive. O regime da separação total, eu tenho duas formas. Eu tenho ela obrigatória, quando houver inobservância das causas suspensivas, maiores de 70 anos, ou aqueles casos em que a pessoa precisa de suprimento judicial para se casar. E ela pode ser convencional, quando as partes decidem, escolhem, não é, esse regime de bens. Não haverá concorrência quando o regime for da separação total de bens obrigatória, não a convencional. Então, aí eu botei aqui, ora, tal princípio encontra fundamento por não fazer sentido permitir ao cônjuge eventualmente receber a título de herança concorrente os mesmos bens que não podia se comunicar durante o casamento. Isso viola a autonomia privada? Não, nós tivemos 2 julgados que eu coloquei aqui para vocês do STJ que abordaram exatamente esse fato de afastar a concorrência. Quando que o cônjuge concorrerá, então, Priscila? Apesar do código falar justamente deixa eu botar aqui para melhorar, justamente para o código falar das exceções, então vamos trabalhar qual é a regra. Quando o cônjuge for casado pelo regime da separação convencional, quando eles escolhem, tá? Ele vai concorrer. Por que o cônjuge vai concorrer? Porque nesse tipo de regime da separação total, o cônjuge, ele não é meeiro de nada. Priscila, dá uma concretizada aí, porque a gente está muito na teoria. Então, vamos lá. Eu me casei pelo regime da separação total, convencional, escolhi no cartório, e durante o casamento adquiri bens, meu marido também adquiriu bens, e amanhã decidimos nos divorciar. Pelo regime da separação total, eu tenho direito à meação de alguma coisa? Não. Por quê? É separação total, apesar de ser convencional. Então, falamos que eu não serei meeira de nada, tá? Nesse caso, no evento divórcio, não serei meeira de nada. Mas no evento morte, eu serei herdeira em concorrência com os descendentes. 2. Quando for casado pelo regime da comunhão parcial e o de cujo possuía bens particulares. Esse é o típico caso. Então, vamos voltar lá, não é? Eu me casei pelo regime da comunhão parcial. Durante o casamento, adquiri uma casa. E antes do casamento, eu já tinha um apartamento, ou recebi um apartamento em herança, doação. Bom, significa dizer que eu tenho um bem particular, um apartamento, e possuo uma casa que eu adquiri onerosamente na constância. Venho a falecer. O que o meu cônjuge sobrevivente irá herdar? Bom, ele será meeiro da casa que nós construímos, que nós adquirimos na constância do casamento. Desse imóvel, ele já será meeiro. Ele será herdeiro em concorrência? Não, porque ele já é meeiro. A outra metade ficará para os descendentes. Agora, e o apartamento que é um bem particular? Apartamento particular. O meu cônjuge será herdeiro? Desculpa. Ele será meeiro? Não, porque é um bem particular. Pelo regime da comunhão parcial, ele não tem direito à meação. Então, vejam, desse bem particular,
ele vai ter direito à concorrência. Então, ele vai ser meeiro da casa que nós construímos, ele vai ter 50% da casa, os outros 50% para os descendentes. E no tocante ao apartamento, que é um bem particular, ele vai o quê? Dividir na mesma proporção que os descendentes. Então, se eu tenho 2 filhas, esse apartamento vai ser dividido em 3 partes iguais. Então, o cônjuge recebe 1/3 do apartamento, mais 50% da casa. 50% da casa pelo Instituto do Direito de Família, porque se trata de uma meação, ele não é herdeiro. 1/3 do apartamento, justamente porque, nesse caso, por se tratar de um bem particular, ele será herdeiro. Nós vamos trabalhar nos gráficos, vai ser melhor, para entender. Ou quando for casado pelo regime da participação final dos aquestos. Por quê? Nesse tipo de regime, eu vou aplicar todas as regras da comunhão parcial que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Coloquei também aqui um gráfico para vocês. O autor da herança falece, deixando filho 1, filho 2 e o cônjuge sobrevivente. Vamos lá. 50% o cônjuge tem direito pelo Instituto do Direito de Família. Mas ele vai ter 50% o quê? Do patrimônio adquirido. Na verdade, esse 50% é um instituto que pertence ao direito de família, brincamos até que nem pertence ao direito sucessório, tá? E 1/3 dos bens particulares, não é? Que não entram ou que não entraram na comunhão. Aí tem um dogma super importante no direito sucessório, guarde isso para sempre. Onde o cônjuge for meeiro, ele não será herdeiro. Onde ele for meeiro, onde ele não for meeiro, ele será herdeiro. Aquilo que eu falei para vocês no exemplo anterior. A casa que eu adquiri na constância do casamento, o cônjuge sobrevivente será meeiro? Sim, regime da comunhão parcial, eu adquiri onerosamente essa casa, ele vai ser meeiro. Então, ele não tem direito à herança dessa casa. Ele só tem o direito à meação dele, os 50%. Então, onde o cônjuge for meeiro, ele não será herdeiro, só tem 50%. Agora, aquele apartamento, que é aquele bem particular que eu tinha antes do casamento, ou que eu recebi em doação durante o casamento, ou até por herança, ele é meeiro desse apartamento? Não, porque esse apartamento é um bem particular. Bem particular não se comunica, lembra que eu falei? Então, onde ele não for meeiro, ele será o quê? Herdeiro, na mesma proporção que os descendentes. E aí nós vamos trabalhar, eu falei com vocês que o cônjuge tem direito à mesma parcela que os filhos. Então, vamos no gráfico anterior, não é? Se eu deixei 2 filhos, eu vou dividir o bem particular em 3 partes iguais. Essa é a regra geral. Mas o 1832 estabelece uma regra que é a reserva da 4ª parte. Ai, Priscila, complicou, mas ainda... Não, tranquilo, gente, olha só. O 1832 fala da regra da divisão do cônjuge sobrevivente com os descendentes. Ele diz o seguinte: se os filhos forem comuns, ou seja, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, a divisão será em partes iguais, deixando resguardado a 4ª parte da herança no caso de terem mais filhos. Vejam nesse gráfico anterior. Aqui o cônjuge está recebendo o quê? 1/3, porque eles tiveram 2 filhos. Mas vamos imaginar que a autor da herança não tinha televisão em casa. Então, ele e o cônjuge tiveram 4 filhos. F1, F2, F3 e F4. Desse patrimônio particular, o cônjuge receberia o quê? 1/5, porque eu ia dividir em 5 partes, 4 filhos e um cônjuge sobrevivente. Toda vez, que aí é o que o 1832 está falando para a gente, toda vez que o autor da herança deixar mais de 3, por que mais de 3, Priscila? Porque se ele deixa 3 filhos e o cônjuge disputa com eles, o cônjuge já tem 1/4 da herança, não é? Então, não é necessário estabelecer essa regra. Quando o autor da herança deixar mais de 3, ou seja, 4 ou mais, em que geraria o cônjuge sobrevivente 1/5, eu tenho a chamada reserva da 4ª parte. Significa o quê? 1/4 nessa concorrência eu vou deixar para o cônjuge sobrevivente e os outros 3/4 eu vou dividir entre os filhos. Priscila, isso não é injusto? Não.
Vejam, não é? Isso só vai ocorrer se os filhos forem comuns. Por que isso? Porque o legislador, como eu falei para vocês, o legislador ele tenta estabelecer uma regra geral, né? Se você quisesse fazer uma divisão diferenciada, o fizesse via testamento. Se deixou para o legislador dividir, ele vai dividir o que ele achou plausível, justo, dentro de uma normalidade social. Então, ele pensou o quê? Eu deixo uma parte maior para esse cônjuge sobrevivente, que já tem uma idade avançada, pensando que se todos os filhos são comuns, ou seja, de ambos os pais, esse patrimônio que eu deixei, né, uma parte maior para o cônjuge sobrevivente, vai retornar para esses filhos. Como assim, Priscila? Ora, vai chegar um dado momento que essa mãe vai falecer, e aí a parte que ela recebeu a mais volta para os filhos comuns. Então, isso não é injusto. Agora, essa reserva da quarta parte não vai ocorrer quando a filiação for híbrida. E aí é uma regra super justa. Por quê? Se eu, nesse casamento, vamos ao gráfico anterior, eu tenho F1, F2 com o cônjuge sobrevivente. Mas esse autor da herança, num casamento anterior, num relacionamento extraconjugal, não importa, ele também teve 2 filhos. Então, eu tenho 4 filhos aqui. Nesse caso, o cônjuge não tem reserva da quarta parte, justamente porque essa herança que voltaria para os filhos não retornará para o filho 3 e o filho 4, porque filho 3 e filho 4 são filhos de outra mãe, de outra mulher, que não o cônjuge sobrevivente que está recebendo um quarto. Então, ele não volta para esse cônjuge sobrevivente. Então, vejam, como eu coloquei aqui para vocês, se a filiação for híbrida, não haverá reserva da quarta parte, sob a premissa que filhos do outro casamento não serão contemplados com a herança da madrasta. Por quê? Porque não há relação de parentesco. Né? Vamos caminhar. Bom, se eu entendi essas regras da concorrência do cônjuge sobrevivente, agora eu posso caminhar para a segunda classe, que é o quê? A sucessão dos ascendentes. Vejam, na segunda classe, os ascendentes, que também está uma relação de parentesco por consanguinidade na linha reta ascendente, isso significa dizer que não há limitação, eu tenho uma facilidade maior em relação ao cônjuge, porque aqui eu não tenho regras de regime de bens. Não havendo descendentes, serão chamados a suceder os ascendentes, salvo hipótese de concorrência com o cônjuge sobrevivente ou companheiro. Nesta sucessão, devemos prestar atenção a 2 princípios, tá lá. O mais próximo exclui o mais remoto. E olha que coisa boa, não há direito de representação. Aqui eu não vou ficar preocupada em que a regra do mais próximo exclui o mais remoto, exceto o direito de representação. Não. Na sucessão dos ascendentes, não existe direito de representação. O mais próximo vai excluir o mais remoto. E a divisão, gente, se dá por linhas quando houver igualdade em graus. Vamos entender isso no gráfico. Vamos ao nosso primeiro esquema. A autor da herança falece. Veja que agora a nossa relação de parentesco vai subir porque nós estamos tratando os ascendentes. Então, ele deixa pai e mãe. Então, o pai vai receber metade da herança e a mãe receberá metade da herança, por direito próprio, e a partilha se dá por linha. Linha paterna, linha materna. Vamos complicar um pouquinho. Segundo esquema, pai pré-morto. Vejam, no caso de pré-morte, na sucessão dos descendentes, já geraria o quê? Pré-morte, indignidade, deserdação, eu já teria o Instituto da Estirpe, o direito de representação. Aqui não. Se o pai é pré-morto, a mãe recebe a totalidade da herança. Os avós paternos não receberão por direito de representação, porque a regra aqui é absoluta. O mais próximo exclui o mais remoto. Não tem o salvo direito de representação aqui. Então, neste caso, o pai é pré-morto, renunciante, deserdado ou indigno.
e a mãe herdará a totalidade da herança por direito próprio. Ela vai adjudicar o bem porque ela é a única herdeira. Terceiro esquema, não é? Mesma coisa, autor da herança falece, pai pré-morto, mãe pré-morta. Aí vejam, na linha paterna eu tenho os avós paternos e na linha materna os avós maternos. Eu não vou pensar que eu vou dividir a herança em 4 partes iguais. Não. Lembra que eu falei para vocês que a divisão vai se dar por linha? 50% para a linha paterna, e 50% para a linha materna. Os 50% da linha paterna serão divididos entre avô paterno e avó paterna. Os outros 50%, avô materno, avó materna. Vamos complicar um pouquinho no quarto esquema. Autor da herança, né? Desculpa, o gráfico está um pouquinho desformatado, mas na hora que eu lanço, às vezes mexe um pouquinho uma seta, mas dá para a gente entender. Autor da herança, pai pré-morto, mãe pré-morta. Vejam que 50% para a linha paterna, 50% para a materna. Só que na linha materna acontece um efeito aqui. A avó materna é pré-morta. Então, na verdade, se eu dividisse em 3, eu teria o quê? 1/3 para cada um. Porque os avós paternos estão vivos e na linha materna eu só tenho um avô. Mas a divisão aqui não é igualitária. Lembra que eu falei para vocês? A divisão é por linha. A linha paterna recebe 50%, que vai dividir entre o avô paterno e a avó materna, que estão vivos. Os outros 50% que irão para a linha materna vai ser direcionado todo para o avô materno, porque a avó materna é pré-morta. Se fosse na linha descendente, eu dividiria em 3 partes iguais. Quinto esquema, para complicar um pouquinho. Autor da herança falece, pai pré-morto, mãe pré-morta, e a mesma coisa, na linha paterna, a avó paterna falecida, avô paterno falecido, e a avó materna falecida, 50% para cada um, tá? Sexto esquema, a mesma coisa, não é? Autor da herança falece, pai pré-morto, mãe pré-morta, os avós maternos também na pré-morte, e vejam, só tem a avó paterna viva, que vai receber a totalidade da herança. Então, eu sempre falo que na linha ascendente, gente, é muito tranquilo a divisão, tá? Mas o cônjuge também concorre com os ascendentes. O legislador também quis trazer essa concorrência. Ora, se concorre com os descendentes, não vai concorrer com os ascendentes? Mas a concorrência aqui é mais simples, porque o legislador, em 1829, não mencionou nada em relação ao regime de bens. Então, significa o quê? Independente do regime, o cônjuge sobrevivente sempre vai concorrer com o ascendente. E aí, qual foi a regra dessa concorrência? Está lá no 1837. Quando o cônjuge sobrevivente concorrer com ascendente de 1º grau, e aí eu tenho que saber a contagem de graus, quem são os ascendentes de 1º grau? Pai e mãe, sogro e sogra. Ao cônjuge caberá 1/3 da herança. Então, veja, o autor da herança falece, não deixa descendentes, então vou para a 2ª classe, ascendente. Ele deixa um cônjuge ou companheiro sobrevivente e deixa pai e mãe. Quando esse cônjuge sobrevivente concorrer com ambos os pais, né, sogro e sogra, esse cônjuge vai ter direito a 1/3 da herança, não é? Se deixou sogro e sogra. Segundo esquema, porque o 1837 não acaba aí, tá? Eu fracionei o artigo. Concorrendo com ascendente de 1º grau, ao cônjuge caberá 1/3 da herança. Caber-lhe-á metade, então, a quem? Ao cônjuge. O cônjuge vai ter direito a metade dos bens se houver apenas um ascendente. Por quê? Não existe direito de representação na linha ascendente. Então, vamos de novo. O autor da herança falece, deixa cônjuge, deixa um pai pré-morto e uma mãe viva. Vejam que ele tem avós paternos vivos, mas isso não vai importar. Por quê? Ao cônjuge caberá metade se ele concorrer apenas com um ascendente, que é o quê? Somente a mãe.
Mas o 1837 não acaba aí. Ou se for maior aquele grau. Então, vamos entender. Autor da herança falece, deixa cônjuge, pai pré-morto, mãe pré-morta. Vejam que nesse caso eu vou ter que sair do ascendente de primeiro grau e vou para o ascendente de segundo grau, que são os avós do autor da herança. E aí não importa. Se eu vou concorrer com ascendente de segundo grau, que significa o quê? Ou se for maior aquele grau, eu já vou ter direito à metade e a outra metade vai seguir as regras da sucessão dos ascendentes que já falamos. Se tiver dúvida, volta ao slide anterior para você relembrar. A sucessão se dá por linhas, linha materna, linha paterna e linha materna. Vamos caminhar. Quarto esquema, mesma coisa, a divisão aí por blocos. Terceira classe. Aí sim o cônjuge herda. Veja que a concorrência ela foi extremamente importante para o cônjuge sobrevivente, porque o cônjuge só era chamado a herdar quando o autor da herança não tinha deixado filhos, netos, bisnetos, nenhum descendente, não tiver deixado nenhum ascendente. Então, ele estava na terceira classe para herdar. Por isso, a preocupação do legislador em trazê-la à concorrência tanto com o descendente quanto com o ascendente. E aí chama a terceira classe, o cônjuge, não havendo descendente nem ascendente, será chamado a suceder o cônjuge sobrevivente. O único requisito é não estar separado, hoje divorciado pela emenda constitucional 66. O direito sucessório, veja, não permite renúncia antecipada, isso também foi decisão aí de julgamento recente, não é? Está lá no nosso próprio artigo 426, que fala que não é permitido. E justamente para o cônjuge estar lá no 1845 como herdeiro necessário, tá? Então eu não posso excluí-lo da herança. Por isso a chamada reserva da legítima, que é importante, é outro conceito importante guardarmos. Toda vez que o autor da herança tiver deixado herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Estão elencados lá no 1845. Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge barra companheiro, não é? Toda vez que o autor da herança tiver deixado algum herdeiro necessário, ele só pode dispor da metade do patrimônio dele. Chamamos isso de reserva da legítima. Então, o cônjuge é um herdeiro necessário, ele não pode ser excluído da sucessão. O último instituto que nós vamos trabalhar aqui na sucessão do cônjuge é o direito real de habitação, tá? Que aí mesmo ele não tendo meação ou não tendo direito à herança, ele pode, né, ele lá o 1831 garante o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente, independente do regime, tá? Desde que respeitada a restrição de um único imóvel de natureza residencial, enquanto perdurar a viuvez e não viver em união estável, né? Então, estão as regras aí. Botei algumas decisões aqui para vocês do Supremo, tá? Um artigo interessante do BDFAM para leitura. E vamos à última sucessão, que é a sucessão dos colaterais, para a gente fechar essa polêmica de questões controvertidas da sucessão legítima. Vejam, não havendo descendente, ascendente, nem cônjuge sobrevivente barra companheiro, aí sim eu chamo os colaterais. Nessa sucessão dos colaterais, eu tenho que prestar atenção numa coisa, que na linha colateral eu tenho a limitação. Lembra que eu falei no início da nossa aula? A nossa limitação é até o quarto grau, que é o quê? O primo, o sobrinho neto ou tio avô. Nós vamos trabalhar isso. Particularidades quanto à sucessão dos colaterais. Que regras eu tenho que prestar atenção nisso? Primeiro, se o falecido deixa irmãos, e são todos eles bilaterais ou todos eles unilaterais, divide-se por igual. No entanto, se tiver bilateral concorrendo com unilateral, o bilateral receberá o dobro do unilateral. Ih, truncado demais, vamos entender. Ora, eu tenho no direito de família um instituto chamado irmãos unilaterais ou bilaterais. Irmãos bilaterais, mesmo pai, mesma mãe. Irmãos unilaterais, o quê? Somente um mesmo pai ou somente a mesma mãe.
O que o legislador quis estabelecer aqui? Irmãos bilaterais, quando concorrerem com irmãos unilaterais, todos bilaterais ou todos unilaterais, a divisão vai ser igualitária. Mas quando na sucessão tiver um irmão bilateral concorrendo com o irmão unilateral, o bilateral vai sempre receber o dobro do unilateral. Vamos entender isso por um gráfico? Tá lá. A autor da herança falece, não deixa descendente, não deixa ascendente, não é casado com ninguém, nem vive uma união estável, ele deixa apenas o quê? Um irmão bilateral, o irmão 2 bilateral, que é o mesmo pai, mesma mãe, mas o pai dele teve um relacionamento extraconjugal, ou de um outro casamento, e deste relacionamento ele também teve filhos, que é o quê? O filho 3 e o filho 4, que é o irmão 3 e o irmão 4 do autor da herança. Só que esse irmão 3, ele é unilateral, o irmão 4 unilateral. Então, o que o legislador estabeleceu aqui? Que o irmão 3 e o irmão 4 vai receber metade do que o irmão 1 e o irmão 2 receberia. Justamente porque há o quê? Uma proximidade maior, imaginando que aquele irmão unilateral ainda tem chance de receber herança da outra família, tá? Além dessa, ele ainda recebe da outra. A cota é calculada da seguinte forma, e aqui eu quis colocar uma expressão matemática, uma solução aqui para chegar a esse instituto. O numerador da fração será sempre 1 para os unilaterais e 2 para o bilateral. Por que 2, Priscila? Porque o bilateral recebe o dobro do unilateral. O dobro de 1, 2. Pois os bilaterais recebem o dobro dos unilaterais. O denominador é a soma de todos os numeradores. Logo, 2 mais 2 mais 1 mais 1 significa que eu vou ter que dividir a herança em 6 partes. Então, devemos falar o seguinte, eles recebem por direito próprio, a partilha por cabeça, e se dá o privilégio do recebimento em dobro para o bilateral. Aí eu coloquei uma pegadinha aqui para vocês. Professor, mas a Constituição não veda tratamento diferenciado? O que a Constituição veda é tratamento diferenciado dos pais em relação à prole. Aqui nós não estamos falando da sucessão do descendente, nem do ascendente, mas a gente está falando da sucessão do colateral. Neste exemplo, se tivéssemos só irmãos unilaterais ou só bilaterais, eu dividiria em 4 partes iguais, que são 4 irmãos, 1/4 para cada um. Mas será o quê? 2/6 para o irmão 1, 2/6 para o irmão 2, 1/6 para o irmão 3, 1/6 para o irmão 4. Porque o irmão 3 e o irmão 4 tem que receber metade do que irmão 1 e irmão 2 receberiam. Vamos caminhar. Segunda particularidade da sucessão dos colaterais. Só há um único caso, presta atenção, único caso, isso é importante, de direito de representação na classe dos colaterais. Por quê? Porque na classe dos colaterais, a regra também é o quê? O mais próximo exclui o mais remoto. Salvo um único caso de direito de representação. O legislador quis estabelecer um único lá, que é o caso dos sobrinhos, quando eles concorrerem com o irmão do falecido, com tios. Só no caso de sobrinhos. Não podemos generalizar e falar que parente de terceiro grau. Não, pois o tio também é terceiro grau e não está nessa exceção, não. Então, vamos lá. Autor da herança, tá? Deixa irmão 1 pré-morto, irmão 2 bilateral, irmão 3 unilateral, irmão 4 unilateral pré-morto. Vejam que aqui eu tenho irmão 2 e irmão 3, são irmãos do falecido. Mas eu tenho sobrinho 1 e sobrinho 2, que é do irmão 1 pré-morto, e sobrinho 3 e o sobrinho 4, também filhos do irmão 4 pré-morto, concorrendo à herança. Nesse caso, é o único caso em que o legislador aceita direito de representação. E aí eu coloquei para vocês. Sabemos que a estirpe recebe o que o representado receberia se vivesse, se vivo estivesse. No caso, a estirpe do irmão 1, como este era irmão bilateral, receberá 2/6. É o mesmo exemplo do anterior que eu coloquei aqui, tá? A única diferença é que eu estabeleci aqui o irmão bilateral pré-morto e o irmão 4 unilateral também pré-morto.
Então, a parte que caberia ao irmão bilateral 1 vai para o sobrinho 1 e sobrinho 2, 2/6. A parte que caberia ao irmão unilateral 4, que era o quê? 1/6, será dividido entre o sobrinho 3 e o sobrinho 4. Único caso de direito de representação. E a explicação está toda aqui para vocês. Observação importante. O direito de representação é somente para filho de irmão, sobrinho do autor da herança. Não sendo esse o caso, esquece o direito de representação na linha dos colaterais. Terceiro caso. Quando o tio sucederá? Ora, apesar do sobrinho e do tio serem todos do terceiro grau, veja, sobrinho do autor da herança possui uma relação de parentesco por consanguinidade na linha colateral terceiro grau. Vamos lá para aquele gráfico do início da nossa aula, treinar relação de parentesco para entender direito sucessório. Então, sobrinho é um colateral de terceiro grau. Mas o tio também o é. Vamos subir? Autor da herança, pai pré-morto, mãe pré-morta, os avós também. Volto e desço para o tio. O tio é o irmão do meu pai, não é? Irmão do pai do autor da herança. Também é terceiro grau. Mas veja que interessante, o 1843 diz o seguinte, que apesar de sobrinho e tio serem ambos colaterais de terceiro grau, o sobrinho afasta o tio da sucessão. Por que o legislador quis fazer isso? Porque o legislador entendeu que o direito sucessório ele vem contemplar uma geração nova, ele vem passar o bastão dessa titularidade de propriedade para uma geração que está aí começando a vida. Então, se eu estou disputando um sobrinho, que é uma geração nova, com o tio do autor da herança, o legislador vai dar uma preferência para esse sobrinho e vai afastar o direito sucessório desse tio. Então, se alguém te procura no escritório querendo, não é, deixar em testamento, querendo saber se esse tio herdaria alguma coisa, você, como operador do direito, tem que falar só via testamento. Nessa hipótese, os sobrinhos herdam e afastam o tio da sucessão. O tio só vai suceder quando não houver sobrinhos ou quando todos os sobrinhos também estiverem na situação de pré-morte, indigno ou renunciante. Aí o tio é o único terceiro grau, vai receber a totalidade da herança. Coloquei o gráfico aqui para vocês. Quarto caso, aí é o nosso último caso, né? Eu falei que na linha colateral nós temos a limitação até o quarto grau. Primeiro caso de colaterais. Segundo, são os irmãos. Já trabalhamos. Terceiro caso, sobrinhos e tios, que é o terceiro grau. Lembrando que não existe colateral de primeiro, hein, gente? Então, é segundo, terceiro e quarto. Segundo, irmãos. Terceiro, tios e sobrinhos. E quarto grau é o quê? Sobrinho, neto, tio, avô e primo. Nós temos esses três exemplos de colaterais do quarto grau. E aí, sim, se aplica a regra geral. Todos no mesmo grau vão suceder. E aí eu vou dividir a partilha por direito próprio por cabeça. Coloquei o gráfico aqui para vocês. Autor da herança deixa sobrinhos, netos, tio, avô e primos. E aí eu vou dividir de forma igualitária essa sucessão dos colaterais. Bom, chegamos ao final dessas questões controvertidas de direito sucessório, né? Espero que vocês tenham entendido. Vale a pena uma releitura da relação de parentesco, porque eu sei que quando eu comento um colateral de segundo, terceiro, quarto grau, quando eu menciono regras de direito de família, não é? Eu sei que acaba confundindo e lecionando há anos nessa área, eu percebo que a maior dificuldade do aluno em entender o direito sucessório, porque acha difícil, acha complexo, não quero fazer inventário. Na verdade, o direito sucessório não é complexo, mas ele requer do operador do direito um bom conhecimento de relação de parentesco, porque senão a gente vai se embolar aqui, e de regime de bens. Então, após assistir essa aula, eu recomendo que retorne a regime de bens, dê uma lida na relação de parentesco, faça uma releitura de todos os regimes no casamento, tá? Separação total, comunhão universal, comunhão parcial de bens, separação total convencional e obrigatória. E aí retornem esses slides
para fazer uma releitura do direito sucessório. Vocês vão perceber que o direito sucessório vai ficar bem mais tranquilo, bem mais suave. Espero ter esclarecido todas as dúvidas, não é? Até o nosso próximo encontro.